O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 30º domingo do tempo comum. Vale a pena tomarmos nota que daqui mais 4 fins de semana concluímos mais um ano litúrgico celebrando Cristo Rei do Universo. Por isso, os últimos domingos nós estamos ouvindo textos que trazem recortes de Jesus em Jerusalém, com embates e conflitos com as autoridades políticas e religiosas daquele tempo. Vale nós observarmos que já estamos no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, e que os últimos finais de semana ouvíamos discussões com fariseus, doutores da lei, saduceus, herodianos, enfim, Jesus em Jerusalém e todos querendo pegá-lo de alguma forma, em alguma coisa que ele dissesse ou fizesse para prendê-lo, então julgar, condenar e matá-lo. Era esse, na verdade, o ideal daqueles que caminhavam naquele tempo, até porque Jesus gerava um tanto de reflexão acerca de Deus, e aquilo incomodava profundamente quando Jesus falava que Deus era amor, misericórdia, compaixão, quando Jesus falava de perdão, quando ele curava, quando ele libertava, enfim, Jesus arrumou grandes inimigos para persegui-lo. E aqui a gente precisa também perceber que hoje o conflito é só com o grupo dos fariseus, depois de Jesus calar o grupo dos saduceus. Na verdade, os fariseus agora vão procurar Jesus, como diz o próprio evangelista, para colocá-lo à prova, e a ideia é vencê-lo, já que os saduceus não deram conta. Então, aquele grupo de fariseus se aproximam de Jesus. Só para a gente lembrar, os fariseus, eles eram um grupo que cuidavam exatamente da lei, ou seja, de manter a lei viva e a observância da lei. Portanto, a gente vê que Jesus teve várias discussões com eles, porque eles colocavam pesados fardos, eles eram exigentes, eles eram extremamente rígidos. Por quê?
Só para a gente entender, na cabeça do fariseu, o Messias viria, aquele que devolveria a Israel o seu poder, o Messias viria se todo Israel cumprisse a lei. Se não houvesse pessoas que infringissem as leis, portanto, eles viviam na observância exagerada e até um tanto quanto rígida e massacrante. Por isso, esse grupo era um grupo que conhecia muito bem a Torá, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, para nós assim chamados de Pentateuco. E esse grupo, na verdade, eles tinham um escrito com um total de 613 leis que deviam ser seguidas e observadas. Eram eles os responsáveis para que a normativa acontecesse. Vejam então que a gente agora está com esse grupo, com certeza escolheram dentre eles o mais versado, o mais inteligente, o mais preparado para começar um debate com Jesus. E a pergunta que para nós parece ingênua, mas não é, foi a seguinte: mestre, que já era na verdade um deboche, já que Jesus não havia feito nenhuma grande escola farisaica daquele tempo, chamam Jesus de mestre e perguntam a ele: qual é o maior dos mandamentos? Ou seja, entre as 613 leis, qual que o Senhor diz que é a mais importante? Só para a gente entender, naquele tempo, a lei mais importante para eles era guardar o sábado, era o chamado Shabá. O Shabá era o que eles tinham de mais importante, porque eles entendiam que foi um ato feito pelo próprio Deus. Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então guardar o sábado era uma obrigação e algo que devia ser feito de forma unânime. No entanto, Jesus, aqui colocado à prova, não responde que é o sábado. Por quê? Se Jesus respondesse o que eles queriam ouvir, que é guardar o sábado, eles prenderiam Jesus imediatamente. Porque inclusive, se nós andarmos um pouquinho atrás no Evangelho, Jesus cura um homem no sábado, o que incomoda eles profundamente. Então, se Jesus dissesse: olha, é guardar o sábado como vocês ensinam, prenderiam ele na hora, porque ele não guardava o sábado, e ele dizia que a lei não está acima da misericórdia, do amor e da bondade de Deus. No entanto, mais uma vez, Jesus responde e deixa eles um tanto quanto constrangidos, porque Jesus remonta aquilo que era essencial da fé judaica, o que nós chamamos de Shema Israel. Eles inclusive professavam o Shema Israel 3 vezes todos os dias, para eles recordarem que devia amar a Deus com toda a força, alma e entendimento. Então Jesus responde a eles: olha, o mais importante mandamento, aquilo que é essencial na nossa história e na nossa tradição é: escuta, Israel, ame o Senhor com toda a força, com toda a alma e com todo entendimento. E quem ama o Senhor dessa forma, só pode traduzir isso em amor ao outro. Então ame também o próximo. Pronto. Ele retomou aquilo que era fundamental no judaísmo e deixou os fariseus calados. Por quê? Porque ali, de fato, ele acabava dizendo o que era fundamental na lei: amar o Senhor na inteireza. O coração é aquilo que nós somos e sentimos. A alma é a nossa vitalidade e a nossa inteligência. E o entendimento, ou a vida, ou o caminhar, são as nossas atitudes e gestos. Então,
o que na verdade Jesus orienta é: aprendam a dar a Deus todo o amor necessário, o primeiro, o único, o verdadeiro, como já ouvíamos no domingo passado, só que agora a gente precisa entender que esse amor que a gente diz ter a Deus, só é amor quando praticado no próximo. Aqui agora a gente entra no grande alicerce da fé cristã, que nós chamamos de amar. Um sentimento, uma atitude que não é teórica, mas é prática, é atitude, é vida, né? Então amar o outro não é na verdade imaginar ou pensar, ou na verdade qualquer outra coisa que não seja agir em prol do outro. Aí agora, trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para a nossa vida, entendendo que isso tem a ver conosco, a gente precisa entender a verticalidade e a horizontalidade do amor. Inclusive, quando a gente faz o sinal da cruz, isso fica bem expresso por meio de gesto. Então, primeiro, Deus nos ama e nós respondemos a esse amor amando Deus sobre todas as coisas. Inclusive, é a parte vertical da cruz, né? A gente começa assim. Só que a Deus nós não vemos. Nós não podemos fazer algo para Ele. Esse fazer depende da nossa consciência da horizontalidade da cruz, ou seja, a prática do bem para com o outro. Por isso eu dizia que o amor tem a sua verticalidade, Deus me ama, eu amo a Deus, e a horizontalidade que é amar o próximo. Na carta de João, João vai dizer assim: amados, se eu digo que amo a Deus, que eu não vejo, mas eu não amo o irmão que está ao meu lado, que precisa de mim, que convive comigo, que eu vejo, eu não passo de um mentiroso. Ou seja, aquilo que eu devoto a Deus, eu preciso transformar em prática com relação ao outro. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem muitas práticas religiosas. A gente reza, a gente faz vigília, adoração, novena, reza o terço. Nós temos várias maneiras de expressar a nossa espiritualidade. Mas tudo que nós rezarmos deve nos lançar a práticas de verdade, justiça e amor no outro. Não adianta fazer novena e ter ódio, rancor, ressentimento e não perdoar. Não adianta rezar o terço e se vingar das pessoas ou praticar injustiça. Não adianta a gente dizer que ama a Deus, faz horas de adoração de joelho, mas não paga o funcionário, explora as pessoas e pratica corrupção, mentira e enganação. Então não adianta. A nossa fé precisa nos levar a viver o amor a Deus e expressar isso no amor ao outro. Vejam que o que a gente mais percebe nos tempos de hoje, uma grande crise humanitária, que as pessoas estão até se matando, dizendo que é amor, né? O amor passional, as guerras que a gente está assistindo, guerra religiosa, que tem como pano de fundo o amor. Vejam, o dia que a humanidade descobrir o que de fato é o amor, nós curaríamos tudo aquilo que precisa e não veríamos tanta mentira, tanto egoísmo, tanta maldade, tanta incoerência e tantas atitudes que ferem, na verdade, o nosso amor a Deus. Se eu digo que amo a Deus, mas pratico o mal, a injustiça, a violência, não amo coisa nenhuma. Se eu digo que amo a Deus e na verdade não tenho atitudes de bondade, misericórdia e compaixão, eu não amo a Deus coisa nenhuma.
Então é isso que Jesus está querendo dizer. E mais do que isso, ele vai dizer que amar a Deus e amar o próximo faz com que tenhamos aí como alicerce a lei, os profetas, o evangelho, as cartas, tudo aquilo que a gente chama de experiência de fé. Então, para terminar, vale lembrar que a primeira leitura nós tivemos assim, uma declaração de amor ao outro. Não explore a viúva, não explore o órfão, acolha o estrangeiro, não faça o mal, não use o dinheiro com usura. Se você fizer isso e a pessoa prejudicada clamar por Deus, Deus vai ouvi-la. Veja que aí a gente entende que a prática do amor ao próximo é fundamental. E no Salmo a gente cantava declarando o nosso amor a Deus. Eu vos amo, ó Senhor. Eu vos amo, ó Senhor. E amar o Senhor, na verdade, é amá-lo naquele que precisa, naquele que sofre, naquele que chora, naquele que se encontra em situação de doença, de dor, de abandono, de enfermidade. Porque é aí que de fato a gente vai mostrar se a nossa fé, se as nossas orações, se a nossa religião de fato nos transforma e nos torna melhores. Que Deus nos ajude e que a gente não tenha medo de amar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.